Na verdade, esse projeto é do Dr. Christian Costa, né? Que ele é psicólogo criminal e ele faz perfilamento criminal há 25 anos. Então eu estou aí engatinhando nessa brincadeira, aprendendo muito, tanto na teoria quanto na prática com ele. E a gente está no primeiro laboratório de perfilamento criminal do Brasil. Que legal. Isso começou na década de 70 com a BSU do FBI. E aí a gente está trazendo todo esse estudo, todo esse conhecimento para trazer mais uma ferramenta para a investigação. A gente não pretende substituir de forma alguma aquilo que já existe. A gente não substitui a campana, a gente não substitui o trabalho do delegado, os interrogatórios, as oitivas, mas a gente traz mais uma ferramenta. Dá uma acelerada nas investigações. Sim. Né? Então a gente vem para ajudar todo esse processo aí no maior departamento de homicídios da América Latina, né? O que é uma honra. Mas me diz uma coisa, o que é perfilamento? Olha, o que a gente faz na prática a gente consegue, a partir da cena do crime, entender quais foram os processos decisórios que chegaram ali. Se a gente for pensar num crime, tudo aquilo ali, das coisas quebradas, a quantidade de facada, a dinâmica, que é a perícia técnica que vai levantar, onde começou, onde deu a briga, por exemplo, onde o corpo caiu, de que forma. Tudo isso é resultado de uma série de decisões, de comportamentos. Meu Deus, que legal. Cada comportamento é resultado de um processo de decisão, consciente ou inconsciente. Né? Aliás, tudo que a gente faz é decisão, né? Sim, claro. Você pega o copo com a mão direita ou com a mão esquerda, decisão. O que você come? Decisão. No crime não é diferente. Então, a partir disso, a gente começa a entender as motivações, as decisões. E quando a gente está de frente com um criminoso, a gente consegue entender as características de personalidade dele, se ele seria ou não capaz de fazer aquilo, no caso de um suspeito, por exemplo. Então, o que a gente faz numa investigação, quando a gente está de frente para um suspeito, é abrir ou fechar esse leque. Olha, é mais provável que seja esse e não esse. Por quê? Por causa disso. Então, gente, que legal. A gente ajuda a investigação. Não, eu vou falar como sim, advogado. O que ganha processo é prova. Sim. O que condena o cara, em tese, tem que ser prova. Sim. E muitas vezes as pessoas acham que entre o crime e a prova é uma ponte, é uma reta. E não é. Não é. De forma nenhuma. Você concorda comigo? Eu não faço criminal de jeito nenhum, mas entre o crime, né? Ou no meu caso, né? Entre o erro médico, entre o problema hospitalar e a prova, não é uma reta. Não, e no criminal é pior ainda. É pior ainda, porque no mais criminal, difícil ainda. eu digo o seguinte, na minha área, você vê um serpentear ali no caminho. Sim. Mas você ainda consegue buscar o caminho. No caso de vocês, tem areia em cima. Tem areia em cima. Tem muita coisa. E uma outra coisa que me passa assim na cabeça é o seguinte, como é que vocês conseguem objetificar as conclusões do trabalho holístico? Porque eu vou te fazer uma outra pergunta assim depois para encaixar nessa, mas eu quero dizer o seguinte, beleza, você vai lá porque eu tô vendo dois aspectos, um objetivo e outro subjetivo. Sim. O objetivo, o local do crime. Sim. Dali você extrai as decisões, como você disse. Sim. Né? São os indícios. E depois, diante do acusado, você tem o subjetivo, que seria, né, a coisa. Como é que tudo isso vira prova? É um laudo, é um relatório, como é? Temos tudo isso, a gente tem laudo, tem relatório. Por exemplo, a gente estava conversando antes de começar, né? Sim. A questão do crime com arma, do crime com faca. Isso diz muito. A localização das lesões diz muito sobre a motivação do acusado. Diz se um crime é pessoal, se não é, se conhecia aquela vítima, se não conhecia. Se a gente está de frente de um serial killer, se não está. Se é um crime motivado por impulso, por raiva, ou se é um crime planejado, se tem um planejamento antes, o pós-crime também fala muito sobre o autor. Então a gente vai trazendo essas informações. Crime, primeira vez que eu... Crime. Você pode me explicar? Vamos supor, de um jeito fácil. Teve lá um desentendimento, o cara foi lá e matou alguém. Ele não saiu de casa pensando em matar alguém. O que ele faz depois? Ele vai fugir. Para onde? Para um lugar conhecido. No caso de vamos pensar num serial killer, ele tem uma outra conduta. Então ele já tem um planejamento pré-crime. Pensa lá no Ted Bundy.
como que ele ia atrair aquela vítima, como que ele ia torturar, como que ele ia matar e o que que ele ia fazer depois. Então, o assassino que pensa no começo, meio e fim, fala muito sobre a personalidade, sobre a motivação dele. Se ele queria sumir com aquele corpo, se ele trouxe um troféu, se ele não trouxe, se o crime tem assinatura, se não tem. É porque tem uma diferença entre o modus operandi, que é aquilo que são os processos que ele faz para cometer aquele crime, para matar aquela pessoa, e a assinatura. Está mais relacionada com a fantasia do que com aquilo que ele não sabia faz. disso, que lindo. Sim, por exemplo, um estuprador assassino, ele vai estuprar e matar. Para que ele leva uma peça íntima da vítima? Ou um chumaço de cabelo? Alessandra. É o totem, é o troféu dele. Então, isso não tem a ver com o prazer de cometer o crime, mas com aquela fantasia, com aquela motivação fantasiosa. Meu Deus, a coisa é muito ampla, é muito holística. É muito amplo. Não, eu também queria... Aí vem a segunda assim, pergunta, que é o seguinte: o que diz mais, em termos probatórios? O local do crime ou o criminoso? Ambos. Ambos? Não há uma... Ambos. Porque assim, cada crime é único, né? Cada comportamento é único, cada situação é única. Mas, claro que é o local do crime que vai dar materialidade à autoria, e a dinâmica também, muitas vezes, né? Mas a gente precisa relacionar aquela pessoa com aquela autoria. Nem sempre tem um DNA, nem sempre tem uma digital. O ideal é que tenha. Mas às vezes, por exemplo, no caso dos crimes sexuais, a gente tem uma gama, uma vasta lista de suspeitos. Aonde mais ele pode ter atuado? Ou aonde ela atuou? A gente pode pensar no geoprofiling, por exemplo. Normalmente está triangulado, né? Ele age ali dentro daquele território em que ele se sente confortável, como um predador. Você não vê um leão caçando numa savana se ele está num lugar muito diferente daquele habitat dele. Ele vai caçar onde ele tem conforto. Com o predador intraespécie, o Christian fala muito isso, é a mesma coisa. Seja ele predador de crianças, de mulheres, de homens, enfim. Ele age como um predador. Ele não age como uma pessoa a se defender, por exemplo. Gente, olha, muito... É o que eu disse, é trazer esse conhecimento. É você saber a motivação do crime. Talvez alguém pense que a motivação do crime, ou o modus operandi, ou as decisões que foram sim tomadas durante o crime, seja uma coisa menos importante, porque o que vale é o crime. Certo? Mas não, pega mais rápido as autorias, sabendo as razões pelas quais, ou o caminho que ele fez ali eu não tô falando em iter criminis, não. Eu tô falando naquele microcenário da cena do crime. Eu tô correto? Correto. Se foi impulso, se foi planejamento, quanta raiva que tinha ali. Nos feminicídios a gente vê muito isso. Olha o tanto de mulheres que estão aparecendo com soco no rosto. O rosto tem a ver com a identidade, com a persona. Meu Deus, Alessandra, que legal. Percebe que quando o agressor ataca o rosto da vítima, ele está atacando a identidade, a autoestima daquela mulher. Claro que não há que se esperar que o autor ele tenha isso conscientemente, porque a maioria das nossas decisões são inconscientes. Sim. Né? Então, todo esse simbolismo tem muito a ver com motivação, tem a ver com a personalidade, tem a ver com uma série de coisas. Né? Tem a ver com o ambiente? Tem a ver com o ambiente também. Né? A gente não pode esquecer que nós somos seres biopsicossociais. Sim. Então tem a parte biológica, tem a parte social e tem a parte psíquica. Tem a questão do engajamento moral também, que o Bandura vai falar disso, né, do desengajamento moral. Bandura, falando. Vou ler. Albert Bandura. Ele fala da violência, enfim. Né, ele tem uma obra bastante interessante em relação a... Na verdade, assim, ele ajuda a gente a entender o que é esse freio moral. Quantas vezes você já teve vontade de matar alguém? Várias. Sim, Mas você matou? Não. Porque você tem um freio ali. Existem pessoas que não têm ou não respeitam aquele freio. Se a gente for falar em psicopatas, por exemplo, ele não tem freio. Em filosofia isso é Kant. Kant usa. Kant. Ele não tem esse freio moral. Ele vê o outro não como humano, mas como objeto, porque ele não tem a capacidade de sentir empatia, não tá nem aí. Se ele pensar que você é um interdito entre ele e o desejo, ele vai passar por cima. Ele te atropela.
sem nenhum tipo de empatia, sem remorso, sem culpa. Posso estar fazendo a pergunta de uma forma errada. Qual que é a principal ferramenta para o perfilamento? É a comunicação? São os testes? Se me perdoe É tudo junto. Porque muitas Mas dá um exemplo. Ó, por exemplo, Indicada, por exemplo. uma cena de crime que a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe quem foi. O cara tá desaparecido. A gente vai analisar aquela cena de crime, aqueles elementos materiais. Quanto mais informação da investigação e da perícia a gente tiver, melhor fica a montagem desse perfil. Quem pode ser essa pessoa? Se a gente está na frente de uma vítima, por exemplo. Se é uma criança, a gente usa desenho, usa entrevista, a escuta especial, né, que pode ser feito por psicólogo com CRP. A abordagem com uma vítima, a gente vai usar entrevistas cognitivas, né, que vem aí da teoria cognitiva, numa entrevista cognitiva forense. Ela é um pouquinho mais complicada do que a entrevista cognitiva em si. Né? Pelo menos complicada para mim que estou começando. Né? Quem já faz isso há 20 anos não é. Mas, assim, então, dependendo da situação, a gente tem que adequar os instrumentos. A gente pode usar teste? Sim. Né? Já aconteceu da gente estar com um suspeito, que várias pessoas apontavam para ele, a hora que a gente bateu o teste oligofrênico. Por exemplo, que é o antigo retardado, Sim. né? Que não se usa mais essa palavra, mas sim, de uma forma para ficar claro. Para ficar claro, ele não tinha capacidade para decidir fazer aquilo, para cometer aquele ato. E se cometeu, tinha mais alguém. Então, vamos abrir o leque da investigação aqui. Tá. Né? Às vezes você vê crimes, né, muito cruéis, né, que tem muita tortura e tal, são perfis específicos de personalidade. Você pega um suspeito, ele pode até ser bandido, mas você olha e fala, esse cara não tem o perfil para isso. A gente exclui ele da investigação? Nem sempre. Mas naquele ranking de suspeitos, você sabe como é uma investigação. Você abre um leque enorme e não tem gente suficiente, não tem tempo suficiente. E quanto mais rápido investigar e chegar num resultado, melhor. Tempo que passa é verdade que foge. Ótimo, eu adorei a frase. Né? Então, a gente consegue ajudar isso. Ajudar nesse processo de desvendar o que aconteceu. E sempre cotejando, fazendo tudo isso em conjunto. Vem o resultado do laboratório, não tem álcool, não tem droga. Então, peraí. Ou tem. Que tipo de droga tem? É ketamina? Tem uma fonte. É cocaína? É outra. É álcool. O que tinha ali no meio para ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça? Pra gente entender o que aconteceu num crime, ou chegar o mais próximo possível da verdade real, como se estivesse montando um quebra-cabeça com 300 mil peças. Entendo. E as peças estão se escondendo o tempo inteiro. Ótimo. Tenta montar um quebra-cabeça com um gato em cima da mesa, mais ou menos isso. Você acha que eu tenho um gato? Adorei. Você bota uma peça, ele derruba. Você bota o opinho. Adorei. Né? Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. Né? Então, a gente vai atuando em todas essas... Existe uma tipologia, a minha pergunta não é assim ambrosiana, longe disso, mas existe uma tipologia de criminoso sob o aspecto da psicologia forense? Olha, o que a gente faz, existem alguns transtornos, por exemplo, a psicopatia. A pessoa fala, psicopatia é doença, não é. Infelizmente é um transtorno de personalidade. Não há o que fazer, não sabemos o que fazer com um psicopata. Até porque é difícil você pesquisar isso do ponto de vista clínico para ele melhorar essa conduta, porque se não tiver engajamento do paciente, você não faz nada. O psicólogo não faz milagre. Não, claro. E se ele não está incomodado, por que ele vai mudar? Sim. Isso que é difícil, né? Nem todo psicopata comete crime. Olha a novidade aí. É uma minoria deles que comete crime. Não sabia disso. Desses crimes, pouquíssimos cometem crimes violentos. Se a gente junta o traço da psicopatia com o sadismo exacerbado e o engajamento moral inexistente, aí você tem um serial killer. Tá. Né? Então, assim, existem sim traços que predispõem, por exemplo, a psicopatia. Mas o que a gente faz no perfilamento é o oposto da generalização. A gente tá... Ótima frase. Não é isso. Muita gente fala, não, porque vai generalizar, porque vai ter uma... Não preenche o formulário. Não. Claro. Né? Porque é uma conduta preconceituosa. Tem gente falando em eugenia. Não, a gente está individualizando aquela conduta. A gente está pegando os traços únicos de personalidade daquele indivíduo que poderia ter cometido aquilo. Por isso que a gente não tem essa questão da generalização.
A gente não generaliza. E são 1000 perspectivas, né? Que você tem que ver. Sim, você conhece a história dos cegos e do elefante? É uma história oriental? Sim, que pega na pata. Exatamente. Falar com gente desse inteligente é outra história. Então, é exatamente isso, né? Assim, você tem 1000 perspectivas, né? 1000 perspectivas. Como nos casos de crimes sexuais contra crianças. Né? A gente precisa separar o que é pedofilia, a parafilia, do que é o abuso sexual, né? Porque assim, no próprio doutorado do professor Christian, ele estava procurando uma coisa e acabou encontrando o quê? Que a maior parte dos abusadores sexuais de criança não possuem transtorno da pedofilia. Não possui? Não possui. Não pode ser. Peraí, explica isso pra mim. Não. A maioria dos abusadores não tem O perfil que caracteriza a pedofilia? Não, porque a pedofilia é uma parafilia, é uma atração sexual pelo corpo infantil. Certo. O abusador sexual, ele não tem necessariamente, a motivação ali não é o sexo é o meio, a motivação é poder e controle. Não necessariamente, estatisticamente. Que legal. Mas isso aí... É surpreendente o resultado. Não, é surpreendente e eu como pai me preocupo. Sim. Muito. Sim. Por quê? Porque eu como pai, eu fico extremamente preocupado, porque você imagina bem, você pensa que você liga a ideia, assim, ou pelo menos eu, na minha santa ignorância, você liga a ideia de um abuso assim, sexual a uma parafilia. Exatamente. Não necessariamente. Tem muitos parafílicos que não cometem o abuso. Por quê? Por causa do freio moral. A pedofilia, quando tem essas características da parafilia, é uma doença? É uma patologia? Sim, porque causa transtorno, né? Causa sofrimento. Tem uma parte da psicologia que a gente fala em um diagnóstico, ele não é categorial, de você ir preenchendo X mais ou menos como na medicina, mas ele é dimensional. Né? O quanto que a pessoa sofre por conta disso. Se você pegar, sei lá, o DSM-5, que fala dos transtornos mentais, e começar a ler, você vai achar que você tem tudo. É enlouquecedor. Quando a gente começa a estudar psicopatologia, você fala, meu Deus, olha, eu sou borderline, não, eu sou depressivo, não, eu sou ansioso, não, eu sou isso, eu sou... Por quê? Porque são traços humanos. Sim. Que estão em nós. Não no caso das parafilias, né? Porque eles estão fora daquilo considerado normal para as pessoas. Mas o quanto isso te traz sofrimento e comprometimento do seu comportamento e pensamento. Então, assim, a pessoa pode ter também um desejo pelo corpo infantil? Sim. Ela vai tratar isso. Por que que isso está acontecendo? Eu entendo. Né? Ela vai tratar qual é o sofrimento que isso causa. É uma conduta que a sociedade condena, graças a Deus. Né? Porque uma criança... Porque tem defensores disso, por incrível que pareça. Só é errado porque a sociedade condena. E graças a Deus. Graças a Deus. Não, mas tem... Uma criança não, mas pelo amor de Deus.